Planeteers, Home Gathering, bem-vindos. Continuamos a olhar para o desenvolvimento sustentável de base territorial, mas hoje com a dinâmica da inovação disruptiva. António Vasconcelos, muito boa tarde. Inovação disruptiva é algo que pode soar muito abrupto, dito assim, mas hoje trazemos um projeto que está a merecer a atenção de muita gente. Exatamente. Estamos no domínio dos territórios, estamos no domínio, portanto, de clusters de empresas tradicionais, PMEs, de base territorial, como fazer desromper uma base de empresas territoriais, que é o caso de Guimarães, com a inspiração de uma entidade tão extraordinária quanto um dos grandes centros mundiais de inovação da Bosch. Vamos então abrir a conversa com os nossos convidados. Começamos por Ricardo Costa, vereador da Câmara Municipal de Guimarães. Muito boa tarde, obrigado por se juntar. É responsável por programas relacionados com a sustentabilidade e também com a inovação. E aí pergunto como é que nasceu o projeto I9G e o que é que pode falar mais sobre esta iniciativa. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar a todos os membros do painel e agradecer o convite para estar convosco. Bom, o projeto I9G nasceu há cerca de 2 anos a esta parte e, efetivamente, nasceu de um modelo que foi um modelo com sucesso que foi efetuado pela Bosch, que é o Clube de Professores da Bosch, do modelo de capacitação desses fornecedores. E como estamos num concelho de uma cidade, num território muito industrial, onde temos o têxtil, o calçado, as cutelarias, a biomedicina, a metalomecânica também, importa perceber como é que será o futuro. Isso é uma vantagem que esta pandemia veio trazer, permita-me que assim o diga, é uma vantagem de aceleração do processo de transformação digital. Ou seja, o projeto I9G, o projeto de inovação para a indústria, aquilo que pretende fazer é conjugar 3 realidades e 3 mundos que são diferentes, mas que têm que conviver conjuntamente para ter sucesso no futuro. Isto é, nós temos que ser capazes de criar uma tríplice hélice naquilo que são os centros de conhecimento, o tecido produtivo e a governação. O têxtil que hoje temos não será mais um têxtil do futuro, ou se quisermos até do presente. Será um têxtil muito mais conectado, muito mais sensorizado, será um têxtil que vai estar conectado ao nosso smartphone para o futuro. Quem fala no têxtil fala na biomedicina, fala claramente das cutelarias, fala na indústria do calçado. Hoje em dia, em Guimarães, já se produz calçado sem qualquer costura, num processo de inovação e de investigação que nasceu destes clusters. Ou seja, aquilo que nós propomos fazer é criar projetos colaborativos de forma a inovar, mas conscientes da responsabilidade social e de sustentabilidade que terá que ser transversal a toda a indústria, para criar uma inovação de forma constante. Ou seja, nós percebemos que para vencer os desafios do futuro, temos de ser capazes de criar uma necessidade. Nós não podemos, quer em Guimarães, quer no país, permitam-me, continuar a ser meros prestadores de serviços. Nós temos as melhores empresas do mundo, dos melhores colaboradores, não devemos ter, obviamente, não é a falta de humildade, mas devemos ser capazes de dizer que nós temos as melhores universidades, temos as melhores empresas e temos a melhor governação. O que tem faltado, na minha opinião, é a criação de marcas e patentes, da propriedade intelectual. No fundo, é conseguir conjugar 3 realidades que têm andado separadas: a governação, o tecido empresarial e os centros de conhecimento. Se nós conseguirmos, de forma constante, estar a trabalhar em permanente conciliação entre aquilo que se produz nos centros de conhecimento, nas empresas, e aliar isto tudo à governação, ou seja, colocar fundos comunitários nesta tríplice hélice, nós vamos ser capazes de vencer os desafios do futuro. E é assim que eu vejo esta nova economia. Já voltamos à conversa, Ricardo. Agora passo a palavra ao José Oliveira, que é especialista em inovação disruptiva na Bosch, e começo por me perguntar o que é que de mais avançado faz uma empresa como a Bosch em Portugal, precisamente. A Bosch, obrigado pelo convite, saudar todos os membros do painel. A Bosch em Portugal, em inovação, já começou estes projetos. Peço que vou ter que pousar a câmara, porque senão tem tempo. Nós começamos este desafio, a localização de Braga, muito focada em fábrica. Nós lançamos este desafio, começamos em 2011 a discutir, já no âmbito do CREN, como é que podíamos transformar este ADN
aqui da empresa, e a partir daí nasce a colaboração com a Universidade do Minho, e hoje, de facto, ao longo deste percurso, o que é que nós temos de inovador em Braga? Desenvolvemos tecnologias para a segurança dos automóveis, sensores, temos muita inovação ao nível da comunicação entre veículos também Braga criou aqui um cluster de competências muito forte, é de facto uma referência dentro do Grupo Bosch na comunicação veículo-to-veículo, ou car-to-car communication. Ao nível da tecnologia para carros partilhados, há muita tecnologia a ser desenvolvida para monitorizar tudo o que se passa dentro do automóvel, como eventos graves, como perda de objetos, como monitorizar todo o ambiente dentro do carro. Também tecnologias para monitorizar em carros partilhados ou de aluguer, se houver eventos graves, batidas, para que as seguradoras ou as empresas de aluguer possam depois, junto do utilizador da viatura, acionar indemnizações eventuais. Por isso, tudo que é dentro do carro, muita inovação. Ao nível da condução autónoma, de facto, Braga será o grande cluster que está neste momento. Braga, de facto, ao nível da condução autónoma, no desenvolvimento de sensores de última geração, tornou-se uma referência. E, de facto, penso que é esta uma das grandes conquistas, apesar das outras, a comunicação dos carros, a monitorização, tudo que acontece dentro do automóvel, outro tipo de sensores. Esta parte da condução autónoma com lidares de última geração, de facto, veio trazer para Braga, sendo Braga hoje uma referência dentro do grupo. Para além de todas estas, também há aqui um cluster muito interessante em Braga, que desenvolve um conjunto de tecnologias para motos, o chamado negócio do two-wheeler. Por isso, Braga, de facto, tornou-se, de facto, uma referência na forma de inovar. Isto trouxe uma outra vantagem para a Bosch em Braga, para o país, é, de facto, aquilo que o Ricardo falou há pouco, a proteção intelectual e o registro de patentes, que até à data era algo novo em Braga. Hoje começa a haver uma sensibilidade muito grande para proteger conhecimento e, de facto, toda esta parceria Bosch-Universidades veio sensibilizar e veio, de facto, alertar que a proteção do conhecimento é algo fundamental e, de facto, hoje Braga, a proteção do conhecimento, o cuidado com que temos na partilha, o cuidado que temos no desenvolvimento de soluções inovadoras, transformando isto numa patente, é outra das grandes vantagens competitivas que estes projetos nos trouxeram. Por isso nós tornamos, de facto, no país, se calhar, a empresa que mais proveito e que mais conhecimento tira da colaboração academia-indústria. Não há inovação disruptiva fechada. Hoje fala-se muito na inovação colaborativa, na economia colaborativa e, de facto, estes vários parceiros do ecossistema científico que connosco trabalham todos os dias, trouxeram outra dimensão, a dimensão do conhecimento crítico, a dimensão do estado da arte, para dentro da nossa organização. José Oliveira, já voltamos a si. Agora quero apenas passar também à conversa com Nuno Gonçalves, administrador do IAPMEI, e pergunto-lhe como é que um programa como o de Guimarães, que já discutimos, se esses programas estão alinhados com os objetivos da agência, da sua agência. Boa tarde a todos. Mais uma vez também quero agradecer o convite que nos dirigiram. Naturalmente é um programa que é muito bem-vindo, está perfeitamente alinhado com a lógica das políticas públicas, que nestes últimos anos tem tido uma trajetória de cooperação entre diversos stakeholders, as empresas, os centros de conhecimento, as autarquias, a governação central. Essa é a lógica que tem sido traçada nos últimos anos em termos de apoio à atividade económica. Eu lembro que as empresas portuguesas estão muito aptas, de facto, a acolher este tipo de projetos de cooperação, inclusive o IAPMEI até esteve na gênese também, que há uns anos atrás, de um projeto com a Bosch, que deu origem que muitas empresas portuguesas pudessem começar a fornecer a Bosch num projeto que ficou conhecido como o Clube de Fornecedores e, de facto,
Esta é a trajetória que tem sido prosseguida, nomeadamente com uma política de clusters que foi bastante incentivada desde o último ano e que começa, de facto, a gerar resultados inequívocos. Eu lembro que Portugal, também em termos de inovação, teve, de facto, uma caminhada notável. De referir, por exemplo, no último European Innovation Scoreboard deste ano, Portugal subiu 6 posições, passando para a 12ª posição melhor no contexto dos países da União Europeia. E é hoje considerado um país fortemente inovador, quando há um ano atrás era apenas considerado moderadamente inovador. E é, aliás, tem que se dizer, é dos países do sul da Europa o que está no lugar cimeiro. E para isso tem muito contribuído a inovação gerada no seio das PMEs e também os proveitos que têm sido bastante frutíferos entre a ligação universidade-empresa. Nuno Gonçalves, em parte já respondeu a uma pergunta que tinha guardada para si, mas já lá vamos. Agora quero apenas recolher uns comentários preliminares do António Vasconcelos sobre estas primeiras intervenções. Bom, temos aqui, de um lado, temos o tema das multinacionais. Uma multinacional que seja muito inovadora e progressiva, mais do que muito estabelecida. É o caso da Bosch. Temos um centro verdadeiramente de excelência no Minho, Braga, Guimarães, articulado com a Universidade do Minho, nestes 2 polos. Ora bem, essa Bosch, ouvimos falar, não só está envolvida em inovação disruptiva, claramente, é um dos grandes centros mundiais, digamos, de inovação, como foi puxando toda uma série de fornecedores portugueses para essa fileira. E isso é extremamente importante. Uma locomotiva que vai na frente, puxa, e é um líder, vai puxar os outros. Mas aqui temos um outro desafio, e é um segundo desafio. E o segundo desafio é o desafio de um líder territorial que junta, repare, mais de 60 empresas, PMEs, que é uma coisa diferente, não são mais os fornecedores da Bosch. Estamos agora a falar do tecido empresarial tradicional e que vai funcionar como uma espécie de uma Bosch 2, se quiser, inspirado pela Bosch, obviamente, se calhar sem medo, porque vê a Bosch a fazer bem e as coisas a acontecerem bem. E, portanto, temos um líder em Guimarães com um programa em 9G a puxar essa carruagem. E isso é extremamente importante, porque normalmente as PMEs sozinhas não conseguem fazê-lo. Portanto, por mais estas ideias de que, de facto, estamos a evoluir na inovação, é verdade, mas a liderança aqui é decisiva. E aí tenho que dar muitos parabéns ao Ricardo pela sua falta de medo e pelo trabalho que a Guimarães está a fazer, porque é esta locomotiva 2 que normalmente não existe. E pegando em todo este trabalho que agora mencionou, António, Ricardo, aproveito para lhe perguntar se o caminho que está a ser feito em Guimarães tem também merecido a atenção de outros municípios e em que medida é que está a ser articulado esse esforço, digamos, para implementar um sistema que também possa vir a ser generalizado a nível nacional? Bom, por acaso hoje mesmo, aqui em Guimarães, o Secretário de Economia, o Dr. João Neves, esteve presente, onde foram apresentados do âmbito do I9G, mas através daquilo que nós constituímos pelo Sr. Presidente da Câmara, o chamado Gabinete de Crise, onde foram apresentados, Gabinete de Crise e Transição Económica, leia-se também, foram apresentados vários projetos que são oriundos, obviamente, também deste I9G. E sim, este projeto de inovação para a indústria, a intenção deste projeto não é ficar por Guimarães, é um projeto que tem que ter amplitude e tem que ser capaz de ser replicado por Braga, por Famalicão, por Barcelos, pelo país inteiro. Só assim é que faz todo o sentido. Nós temos que ser capazes de conseguir trabalhar em projetos colaborativos. Não só porque são essas as orientações que efetivamente emanam quer das políticas governamentais, quer de Bruxelas, mas também porque é esse o futuro. Nós só seremos capazes de vencer os desafios do futuro se formos capazes de criar a necessidade. Não podemos continuar a ser mais prestadores de serviços. Eu peço desculpa estar a bater nesta tecla, mas parece-me fundamental. Nós temos as melhores empresas do mundo, desde o têxtil, calçadas, cutelarias, mas temos que ser capazes de ser nós a ditar as regras. Nós não podemos continuar a vender para o mercado externo têxteis que saem
do nosso concelho a 25 euros e são vendidos lá fora a 150 euros, ou seja, o têxtil é exatamente o mesmo que é vendido, sei que é 25 euros, mas só pela questão da marca e patente, da propriedade intelectual, do design até próprio, nós não conseguimos ter aqui margem. Eu acho que isto é fundamental para começarmos a reter talento, para também começar a atrair talento para o nosso país. Nós temos as duas universidades, nós temos a felicidade de ter neste quadrilátero urbano a Universidade de Minho, o Instituto Politécnico de Cabo de Idoave. São dois centros de conhecimento fundamentais para aquilo que para aquilo que são, se quisermos, os desafios do futuro. E nós temos que ser capazes de promover estes projetos de inovação para a indústria para fazer várias coisas, mas também entre elas de sermos capazes de ter um diagnóstico daquilo que é o estado atual da arte das empresas, já no Indústria 4.0. Nós também não podemos promover a inovação disruptiva, promover a investigação em empresas que têm um nível da sua Indústria 4.0 atrasado. E este I9G tem uma fase de diagnóstico em que claramente vai perceber qual é o estado atual da arte, para depois intervir, quer em projetos que são internos das empresas, mas também em projetos que as próprias universidades têm e que querem, obviamente, materializar na economia real. E isto é fundamental. E, portanto, estes projetos que são para Guimarães sim, numa primeira fase, através do Guimarães Marca, que é uma estratégia de marketing territorial que as empresas fazem parte e têm que aderir a um programa de marketing territorial em que nós estamos presentes nos vários pontos do mundo, quando estamos em feiras como a EM Têxtil, como a Micama em Itália, e, portanto, através do Guimarães Marca, porque achamos que promover o Guimarães Marca com essas empresas tem outra dimensão, porque Guimarães é património da humanidade, foi capital europeu da cultura, foi da melhor cidade europeia do desporto, ou seja, tem aqui uma série de pergaminhos que consegue, através destas marcas, que consegue catapultar e internacionalizar mais rapidamente essas empresas. E, portanto, este é um programa que tem várias empresas, que exportam cerca de 400 milhões de euros, são estas empresas. Guimarães exportou o ano passado cerca de 1,6 mil milhões de euros e tem um saldo de balança comercial de cerca de 700 milhões. Tem neste concelho cerca de mais de 15 mil empresas e, portanto, é um concelho muito industrial, mais de 65% da sua mão de obra é da indústria. E, portanto, temos que perceber como é que podemos criar oportunidades e também trazer o conhecimento dentro das empresas, porque temos de ser capazes de criar melhores empregos, mais fortes, para fixar pessoas e, obviamente, para ser replicado noutros concelhos desta região. Muito obrigado, Ricardo. Passamos agora outra vez à conversa com o José Oliveira, da Bosch. José, pensando em programas como o I9G, quais é que serão os benefícios para uma empresa como a Bosch? Os benefícios para a Bosch será mais de nós partilharmos o nosso conhecimento. Nós não temos benefício direto, mas como começamos com projetos Bosch Universidade de Minho, depois decidimos de facto avançar para o clube de fornecedores, onde quisemos partilhar nossas experiências com o tecido empresarial português, porque achávamos que os nossos fornecedores deveriam fazer parte e deviam tirar proveito do nosso conhecimento. A partir daqui também nasce o Clube de Fornecedores da Auto Europa, da PSA, por isso o nosso proveito direto, praticamente nós não tiramos, no fundo, não tiramos um benefício direto, mas ao exportarmos estes modelos para Guimarães e para o distrito e para o país, vamos ter um novo, como é que vou dizer, vamos ter novos fornecedores, vamos ter novas competências, vamos ter empresas muito mais preparadas para que amanhã aqui a Bosch necessite de comprar em Portugal. A Bosch importa muitos componentes e muita matéria-prima para a nossa produção, por isso há aqui um benefício claro, indireto, ao haver fornecedores capacitados, seja em Guimarães, seja noutros distritos, seja no país, vamos diminuir claramente as importações de matérias-primas e de componentes e vamos claramente aumentar as exportações. Por isso, há aqui claramente um benefício no sentido de capacitar o nosso tecido empresarial para que ele seja capaz de também, não só aquilo que o Ricardo falou, o cluster de calçado, o cluster têxtil, a Bosch não vai comprar, mas ao capacitar, ao criar estas competências críticas neste distrito, irá permitir a instalação eventual de fornecedores que sejam relevantes também para a Bosch. Por isso, aqui claramente este partilhar de conhecimento é, no fundo, a incentivar as regiões a, de facto, olhar também para as multinacionais e de que forma é que
desenvolvimento regional, pode tirar proveito amanhã de vir a serem fornecedores da Bosch. Muito obrigado, José Oliveira. Nuno Gonçalves, está confiante na aplicação em Portugal do próximo ciclo de fundos europeus, que foi recentemente aprovado? Sem dúvida. Aliás, esta crença não é uma crença sem fundamento. A prova que nós temos dos quadros comunitários anteriores é exatamente de que, de quadro para quadro, o volume de investimento e de candidaturas duplica, triplica, que foi o caso que aconteceu entre o PT 2020 entre o CREN e o PT 2020. E não temos quaisquer dúvidas que o investimento, principalmente o investimento assente no conhecimento, vai, digamos, aumentar bastante e os nossos empresários vão apresentar candidaturas que serão plenamente executadas. Não temos quaisquer dúvidas sobre isso. Os próximos recursos financeiros da União Europeia vão ser bem aproveitados, as nossas empresas têm toda a capacidade para o fazer. António Vasconcelos, temos tempo ainda para uma pergunta para um dos nossos convidados e é a pergunta que a Planeteers tem reservada. Eu faria, talvez, a questão, deixe-me ver... Pela centralidade do projeto, a centralidade do projeto, talvez, que assume neste episódio. De Guimarães, perguntar ao Ricardo, de facto, começar por dizer que o Planeteers é um projeto que, por via do evento, veio para, do ponto de vista de evento internacional, veio para Lisboa, capital verde europeia. Guimarães é igualmente uma cidade extraordinariamente bem classificada nesses parâmetros e nesse concurso da Capital Verde 2020. Isso é muito importante dizer-se. Portanto, houve duas cidades muito bem classificadas desse ponto de vista e houve várias candidaturas. Portanto, Portugal, de facto, aparece já também nesta área a cobrir, digamos assim, território que normalmente é dos nórdicos. Gostava, digamos, de lhe perguntar, digamos assim, como é que, do ponto de vista dessa caminhada de um território inteiro para que tem que ser, ao mesmo tempo, sustentável e disruptivo, portanto, tem que ser acelerado para reduzir carbono e tem que ser acelerado, se quiserem, para fazer a utilização das tecnologias em geral e de ganhar valor acrescentado, como é que o Ricardo vê essa caminhada, digamos, com lentes duplas, essa abordagem dupla e até que ponto é que a Planeteers, como é que vê a Planeteers e como é que a Planeteers pode ajudar? Bom, essa pergunta é toda pertinente. Efetivamente, eu diria que, permita-me que diga isto, eu acho que Guimarães está no caminho certo. Nós, quando também abraçamos a questão da Capital Verde Europeia, desde 2013, para ser Presidente da Câmara atual, Dr. Domingos Bragança, onde ele definiu claramente que isso era um objetivo. Mas mais que o selo em si, mais que o selo de Capital Verde Europeia, era o caminho que estávamos a percorrer. E isso tem sido fundamental neste caminhar. Aquilo que nós temos feito, do ponto de vista daquilo que é, nós fomos eleitos há 10 anos atrás uma Digital City e fomos agora, há cerca de 3 meses, também nomeados por Bruxelas, uma Smart City para receber aconselhamento à semelhança do Porto e de Valongo. Fomos as únicas 3 cidades europeias que receberam este selo. E eu estou a explicar isto porque me parece fundamental. Nós, do ponto de vista que é o caminhar da Capital Verde Europeia, do caminhar da sustentabilidade, nós temos um grupo de trabalho e amanhã por acaso temos uma reunião com o Comitê de Aconselhamento Externo que é presidido pelo Dr. Mohamed Nassim, que já foi Prémio Nobel da Paz, onde amanhã vamos debater o que é que está bem, o que está menos bem, quais são os fatores críticos de sucesso que temos que continuar a percorrer. E eu explico isto porque nós temos que estar todos conectados, todos interligados e todos conscientes do nosso papel. E as empresas aqui também, o cidadão, têm uma responsabilidade maior naquilo que é o caminhar para o futuro. E se nós conseguimos construir um território muito mais conectado, muito mais inteligente, nós seremos capazes de articular esta dimensão entre aquilo que é a interação do cidadão com o meio urbano, com as empresas e com os centros de conhecimento.
Ou seja, nós temos que ser capazes de viver de forma muito mais inteligente. Está provado que em 2050 mais da metade da população mundial viverão em centros urbanos. E isto só será possível se nós conseguirmos coabitar de forma mais inteligente, mais informada, muito mais, se quisermos, descarbonizada. Ou seja, há um exemplo para percebermos o que eu quero dizer. Quando nós chegamos a uma cidade, temos que perceber onde é que temos um lugar para estacionar, temos que perceber os centros de informação que temos para que não possamos andar pelas ruas de forma, permitam que diga, de forma, entre aspas, irresponsável, poluindo muito mais o meio ambiente. Ou seja, nós temos que fazer do nosso território claramente um living land, claramente um território que seja um espaço de experimentação também para as empresas, para poder evoluir naquilo que é a construção de um território muito mais sustentável. E, portanto, este âmbito da Planet Years é fundamental, porque é nesta esteira que a Planet Years tem estado muito bem e tem feito um excepcional trabalho, e por isso, hoje mesmo, estamos aqui a discutir estes temas devido a este programa, a esta forma de estar, a esta forma de ser, que nos agrada a todos os cidadãos e, neste caso, os guimarãenses e os portugueses. E, portanto, quando me faz essa pergunta, é nesta dimensão que Guimarães também constrói este novo G, porque este novo G tem em conta a questão também do ecodesign, a questão da economia circular, a questão da inteligência artificial e a questão da internet das coisas também, do ponto de vista daquilo que hoje em dia tem que estar tudo sensorizado e conectado para ser, obviamente, aproveitado em prol do cidadão e tendo sempre o cidadão do topo das prioridades. E é nesse sentido que considero muito importante este programa. Muito obrigado, Ricardo Costa. São as notas finais do nosso episódio. Quero também agradecer a presença dos nossos convidados. António Vasconcelos, não temos tempo para as notas finais, mas creio que o Ricardo assumiu bem essa conclusão. Deste lado, fica concluída mais uma discussão em Planet Years Home Gathering. Boa tarde.